Olá, gente bonita! Que tal? Eu sou a Priscila Ceribelli, sua professora de espanhol, e este é um vídeo muito especial, porque acabamos de chegar a 10 mil inscritos! E eu quero muito agradecer, muitas gracias, a cada um de vocês que está aqui me acompanhando, estudando, aprendendo espanhol comigo e também comentando e compartilhando. Estou realmente muito feliz com esta comunidade maravilhosa que cresce cada dia. E para comemorar, eu preparei um vídeo com um conteúdo super especial e acredito que bem diferente de tudo que você já viu até hoje. Quero compartilhar com vocês pequenas joias, pequenas joitas del idioma espanhol. Pequenas curiosidades, detalhes e significados escondidos de palavras em espanhol que ninguém explica, mas que, claro, fazem toda a diferença na hora de falar de forma natural. Tem muita coisa aqui que vai te deixar de queixo caído, mas como nós sabemos, a verdade liberta, mas também te faz estudar mais. Então prepara o caderninho que agora você vai descobrir alguns segredos muito curiosos sobre o idioma espanhol. Vamos? Las joyitas del idioma espanhol. Joia, né? É joia em espanhol, são coisas preciosas. Então, as joias do idioma espanhol. E começamos com que em espanhol existe laborable, mas também existe laboral. E não significam a mesma coisa. Laborable está relacionado ao dia útil, ao dia de trabalho. E laboral se refere a coisas relacionadas ao trabalho, ao contexto profissional. Olha só, veja comigo esses exemplos e repete em voz alta. Hoy es un día laborable. Quer dizer que hoje é dia útil. El jueves es festivo, pero el viernes es laborable. Então, quinta-feira é feriado e sexta é dia útil. Poxa, podia ser ponte, né? Podia emendar. E laboral se refere a coisas do trabalho. Olha só, tenho problemas laborales, né? Eu tenho problemas no trabalho. E vou firmar um contrato laboral, um contrato de trabalho. Então, em espanhol, laborable é dia útil e laboral é referindo-se a coisas do trabalho. Em espanhol também temos calidad e qualidade. E são duas coisas muito diferentes. Calidade se refere ao nível, ao padrão, quer dizer que algo é bom ou não. E qualidade é uma característica, é um traço de uma pessoa ou uma característica de uma coisa. Veja os exemplos e repete comigo. Este curso tiene mucha calidad y este producto es de buena calidad. E qualidade já se refere a uma característica. Olha só, la paciencia es una gran cualidad. Este material tiene la qualidad de ser muy resistente. Então, ele tem a característica de ser resistente. Então, é diferente la calidad del material que el material tiene la qualidad de ser resistente. Calidad y qualidad. La casa no tiene lujos, pero hemos ganado en calidad de vida. Interesse. Essa palavra é muito interessante no espanhol porque ela significa, sim, interesse, mas também é usada no sentido de juros, de lucro, de rendimentos. Interessante, não é? Vejamos estes exemplos para entender melhor. Olha só. Tengo interés, né? Então, eu tenho interesse. Tengo interés en aprender espanhol. Juntando aqui, ó, e juntando aqui, tengo interés en aprender espanhol. Mas olha só estes outros exemplos. Los intereses del banco son altos. Isso quer dizer que os juros do banco são altos. Los intereses del banco son altos. E la inversión genera muitos interesses, bons rendimentos, muito lucro. Então, la inversión genera buenos intereses, los intereses del banco son altos y tengo interés en aprender espanhol. Então, a palavra interesse em espanhol pode aparecer com significados diferentes aí dependendo do contexto. Interessante, verdade? Em espanhol temos prejuízo e também temos perjuízo. Isso daqui é um pouco assustador, porque nos engana completamente. Olha só. Prejuízo em espanhol é preconceito, é um prejulgamento, porque juízo significa julgamento. Então, seria um julgamento antecipado, um preconceito.
E perjuízo significa prejuízo, né? Significa dano, significa perda. Olha só os exemplos. No debemos tener prejuicios sobre outras culturas. Prejuicios. Juzgar sin conocer es tener prejuicios. Então, julgar sem conhecer é ter preconceito, né? É fazer aí um julgamento antecipado. E capricha aí, levantando a língua, perjuízo, sim, é um prejuízo, uma perda material. Olha só os exemplos. La lluvia causó grandes perjuicios en el campo. La lluvia causó grandes perjuicios. E la empresa sufrió perjuicios, né? Sofreu perdas, prejuízos. La empresa sufrió perjuicios. Então, prejuízo e perjuízo. Essa é muito boa. Em espanhol nós temos respeto, mas também temos respecto. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Respeto é a consideração que nós temos pelas pessoas, né? A gente respeitar a pessoa. E respecto é pra gente falar sobre um assunto. Significa, olha só, em relação a. Quando a gente quer falar sobre alguma coisa. Olha os exemplos. Te hablo con respeto. Te hablo con respeto. Quer dizer que eu te falo, né? Que eu converso com você com respeito. E te tengo mucho respeto. Te tengo mucho respeto. E aqui, respecto a esse tema, prefiero no opinar. Respecto a esse tema, prefiero no opinar. E no tengo dudas respecto a su decisión. Significa realmente em relação a, respecto a su decisión. Então, em espanhol, respeto é consideração e respecto significa em relação a. Las mejores decisiones en ese respecto. Refletir. Tá aqui em português o verbo refletir, que usamos tanto para os nossos pensamentos quanto para a luz. A gente pode falar refletir sobre um problema ou refletir à luz do sol, por exemplo. E no espanhol não, a gente tem um verbo para cada coisa. Reflexionar vai ser o verbo que a gente usa para pensar e ponderar, porém reflejar será o verbo usado para refletir uma imagem ou refletir a luz. Veja os exemplos. Necesito reflexionar sobre eso. Necesito reflexionar. E aqui, el espejo refleja la luz. Refleja. Então, refletir, quando traduzimos para o espanhol, temos reflexionar e reflejar. Explorar e explotar. Eu pessoalmente adoro estes dois. Explorar em espanhol significa somente conhecer lugares, desbravar. Olha só, los científicos quieren explorar el océano. Queremos explorar la isla. Porém, não usamos no espanhol explorar no sentido de se aproveitar de alguém ou inclusive de extrair coisas de um lugar. A gente usa o verbo explotar. Então, explorar sim tem o sentido de conhecer lugares, mas no sentido de se aproveitar, aí é explotar. Olha só, explotan petróleo en esa región. El jefe explota a sus empleados. Então, se a gente quer falar que os explorados são as pessoas ou o lugar, no sentido de recursos, então explotar. E explotar também significa explodir. La bomba explotou. Então, a bomba explodiu. É muito importante distinguir isso daqui. Explorar é só para lugares, explotar é para recursos e se aproveitar das pessoas, e também significa explodir. Igual te van a explotar, pero nadie te puede quitar el placer de hacer lo que te gusta. A palavra sobre. Se você acha que domina esta palavra, vem comigo. Sobre sim significa em cima de alguma coisa. Olha só. Dejó el libro sobre la cama. E também a gente usa para falar de um tema, de um assunto. Vi um documental sobre Espanha. Então, é igual ao português, em cima de e um assunto. Mas no espanhol também significa aproximadamente, principalmente quando a gente quer falar sobre as horas. Olha só, llegaré sobre las 9.
por volta das 9 horas. Se eu quero dizer que é em ponto, eu uso en punto, llegaré a las 9 en punto, mas se é aproximadamente, llegaré sobre las 9. E sobre também é um substantivo e significa envelope. Olha só esse exemplo. Metí la carta en el sobre. Metí la carta en el sobre. A gente usa, inclusive, para pacotinhos de coisas. Por exemplo, um pacotinho de chá, né? É um sobrecito de té. El sobre fue enviado desde Bierge hace 3 días. Essa é a palavra sobre em espanhol, bem versátil, assim como a palavra blanco, que não significa, que não se refere só à cor branca, né? Tem sim o significado de branco, olha só, las paredes son blancas. Também de espaço vazio, dejó el ejercicio en blanco. Também usamos para ficar sem reação, tipo, deu um branco na hora da prova, me quedé en blanco. Mas olha só este outro significado. Também tem o sentido de alvo, acertar o alvo. Olha só, el arquero dio en el blanco. Quer dizer que ele acertou no alvo. E olha só esta outra expressão. Has dado en el blanco. Quer dizer que você acertou em cheio. Quando você responde uma pergunta ou qualquer situação em que alguém te diria, isso aí, você acertou. Você pode dizer em espanhol, blanco. Has dado en el blanco. Você acertou em cheio. Cemento e cimientos. Adoro. Parece a mesma coisa, mas não é. Cemento é o material de construção. E cimientos são os alicerces, a base de alguma coisa, não só de uma construção, também pode ser de um relacionamento ou qualquer coisa nesse sentido. Olha só os exemplos. El cemento está fresco. El albañil, essa profissão você conhece, o pedreiro. El albañil misturou cemento e arena. El albañil mezcló cemento e arena. E olha aqui estes outros exemplos. Los cimientos de la casa são os alicerces, a fundação da casa. Los cimientos. Los cimientos del edificio son muy profundos. Los cimientos. E la confianza es el cimiento de la relación. É a base, né, do relacionamento. La confianza es el cimiento de la relación. Estoy segura que esto va a hacer temblar los cimientos de esta familia. Próximo e próximo. Olha só que maravilha. Próximo e próximo. Próximo é o que vem depois, é o seguinte numa lista. E próximo é o nosso semelhante, é a outra pessoa. Vejamos os exemplos. Nos vemos el próximo mes. E el próximo capítulo es muy interesante. E é bem diferente de hay que ayudar al prójimo. Hay que ayudar al prójimo. E ama al prójimo como a ti mismo. Esse versículo é bem conhecido, né? Ame ao próximo como a si mesmo. Ama al prójimo. Então, em espanhol temos próximo, que é o seguinte numa lista, e prójimo, que é o nosso semelhante. Hay que amar al prójimo. El verbo saber. E se você acha que sabe tudo sobre o verbo saber, eu quero te contar algo. O verbo saber, sim, em espanhol também usamos no sentido de ter conhecimento ou informação sobre alguma coisa. Por exemplo, olha só. Sé cocinar muy bien, mas também utilizamos o verbo saber para falar de sabor. Indica ter sabor também. Olha só estes exemplos. Olha que legal. Esto sabe a chocolate. Quer dizer que tem sabor, que tem gosto de chocolate. El pollo sabe a limón. Quer dizer que o frango tem gosto de limão. A que sabe? Para perguntar. Tem sabor de quê? Sabe rico, para dizer que algo é gostoso. Você come uma coisa e fala, sabe rico, sabe bueno, sabe bien. Quer dizer que tem um gosto bom. E também para coisas que a gente gosta ou não de escutar, para coisas que a gente sente bem ou mal. Olha só, tu comentário me supo muy mal. Saber no passado, eu soube, eu supe. Ela soube, ella supo. Então, olha só, o seu comentário, ele
Ele supo. O seu comentário me fez mal, foi horrível. O seu comentário me desagradou. Então, tu comentário me supo muy mal. Então, o verbo saber, não só para o conhecimento, mas também para ter sabor. Conhecia essa? Sabia dessa? Interessante, né? Te vas a dar cuenta que sabe a uva, a frutas, a madeira. E também o verbo tocar. O verbo tocar também significa encostar, pôr a mão. Olha só este exemplo. Não mexa nisso, né? Não põe a mão nisso. No toques eso. Também usamos para instrumentos. Aprendi a tocar la guitarra. Também para tratar de um assunto. O professor tocou o tema de la economia. Emocionar, quando alguma coisa toca o seu coração. La película me tocou mucho. Mas olha só este outro. Tocar, em espanhol, também significa que é a vez de alguma coisa ou de alguém. Então, para dizer, olha, é a sua vez, a gente diz, ahora te toca a ti, agora é a sua vez. Hoy me toca cocinar, quer dizer que hoje é a minha vez de cozinhar ou que hoje eu tenho que cozinhar. Olha só, hoy me toca cocinar. A quem le toca? Para perguntar, e aí, é a vez de quem? Pois a quem le toca? E se eu quero falar, é a sua vez, te toca a ti. E se eu quero falar, é a minha vez, me toca a mim. Se é a sua vez de falar, te toca hablar ahora. Por exemplo, com os meus alunos, quando é a vez de alguém, né? Tá todo mundo conversando e eu quero falar, é a sua vez de desenvolver o exercício e tal. Te toca a ti. Fulano, te toca. Para falar, é a sua vez. Então, te toca hablar ahora. Hoy le toca limpiar la casa. Quer dizer que hoje é a vez dele limpar a casa ou que hoje é preciso limpar a casa. Tem esses dois contextos também. Para dizer que é fulano quem tem que limpar agora ou que é preciso limpar, que hoje é o dia destinado à realização daquela tarefa. Por exemplo, hoy toca trabalhar, mañana toca descansar. E se você tem que trabalhar no sábado, você pode dizer me toca trabalhar el sábado, para dizer que você tem que trabalhar no sábado, ou que é você quem tem que trabalhar no sábado. Así que como siempre me toca a mí prepararlo todo. Gostou de saber dessa? Espero que sim. E me conte aí nos comentários se tá gostando, se tá aprendendo. Em espanhol também temos adición e adicción. Adición e adicción. Adición nada más es que la suma, que a soma, e adicción é uma dependência, é um vício, é quando existe uma dependência química ou emocional também. Olha só os exemplos. La adición es una operación matemática. O la adición de estos valores. Então, adición é soma. E él lucha contra su adicción a las drogas, dependência química. E la adicción al tabaco es muy común. Tem o sentido de vício. Porém, a palavra vicio existe em espanhol, ela existe em espanhol e é um hábito ruim, não precisamente um vício, né? Porque vício é adicción. Tiene el vicio de fumar. Adicción al tabaco, vicio de fumar. Adicción é uma dependência química nesse sentido e vicio é um hábito ruim. Criar e criar, é linda a existência desses dois verbos e são bem diferentes em significado. Olha só, crear está relacionado a creación. Imaginación significa produzir, inventar. E já o verbo criar está relacionado a criança, a la vida. Criança em espanhol é criação, porém da vida e não de coisas. Creación é para coisas que inventamos e criança significa criação, mas relacionado à vida, à educação, à alimentação. Olha só, criar é cuidar, é educar. Olha só os exemplos. Criei um canal de YouTube. Eu criei, né? Criar, criei
um canal em YouTube. Estamos criando um novo projeto, né? A gente está criando um novo projeto. Este criar aqui é para coisas, imaginação, para criação de alguma coisa. E o criar é para a vida. Olha, criaram a sus hijos com muito amor. Criaram, eles criaram os filhos com muito amor. Porém, é o verbo criar. Mis abuelos criaban gallinas. E usamos o verbo criar. Então, em espanhol temos crear para a criação de coisas, imaginação, e temos criar para a criança de personas, animales, y está relacionado a la vida. Crear y criar. Hermanos, nosotros tenemos un trabajo muy diferente al de criar niños. La verdad liberta, mas também faz a gente estudar mais, não é? Espero que você tenha gostado, que tenha aprendido muito, espero que tenha ficado de queixo caído. O espanhol é um idioma maravilhoso, cheio de pequenos detalhes, curiosidades inesperadas. Me conte nos comentários quais dessas curiosidades você não conhecia, se gostou do conteúdo, se foi interessante. E eu espero que sim, que você tenha gostado, que tenha aprendido. Fico muito feliz com sua presença aqui no canal. De verdade, muito obrigada por me acompanhar, por acompanhar o meu trabalho, por aprender comigo. Comente e compartilhe sempre que puder. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E vou ficando por aqui. Muchas gracias por llegar hasta el final, por acompañarme hasta aquí. Te dejo muchos besitos, abracitos, te envío muchos saludos y nos vemos en el próximo video. Ven a hablar conmigo.